Certo. Então, veja só. O Bruno Ascioli, do Templo, enviou um vídeo e um paper sobre a inteligência artificial poder simular personalidades reais, até mesmo cloná-las de pessoas vivas. E é nisso que vamos nos aprofundar hoje. Isso não é alguma fantasia de ficção científica. Temos a pesquisa de Stanford bem aqui. Já Sim. estou fisgado. Sim, é definitivamente inovador. Já vimos inteligência artificial meio que se envolver em personalidades antes, mas isso é diferente. É mais como capturar a essência de alguém e então criar um gêmeo digital de sua E o vídeo mencionou, personalidade. Eva, um estudo anterior onde a IA, por exemplo, formou relacionamentos e até deu festas. Surpreendente, é de fato surpreendente, mas este artigo de Stanford vai ainda mais longe. Trata-se de criar essas personalidades de inteligência artificial incrivelmente realistas e baseia-se em entrevistas aprofundadas. Então, por onde Com a começamos? metodologia, acho fascinante. Então, pesquisadores em Stanford realizaram essas entrevistas profundas de 2 horas com mais de 1.000 pessoas. E essas não eram suas pesquisas típicas. Elas foram projetadas para realmente chegar ao cerne da personalidade de cada Eles pessoa. não perguntam só de cores favoritas e coisa assim. Como, afinal, eles conseguiram fazer isso, Eva? Eles usaram uma ampla variedade de tópicos, desde histórias de vida pessoal até, sabe, pensamentos sobre grandes questões sociais. Ahem. O mais incrível é que eles até usaram inteligência artificial para conduzir algumas das entrevistas, Nathan. Espera, então inteligência artificial entrevistando pessoas para construir uma inteligência artificial melhor? Exatamente. É mesmo. Isso é meta. É muito meta. E isso Certo. permitiu que fizessem perguntas de acompanhamento dinâmicas, sabe? Podiam ir mais a fundo com base no que cada pessoa dizia. Pode-se pensar nele como uma inteligência artificial que está aprendendo a ser uma entrevistadora melhor, está capturando aquelas pequenas nuances que nos tornam únicos. Então, não é apenas como um roteiro. Não, a inteligência artificial está realmente respondendo à pessoa em tempo real. Sim, em Sim, tempo isso real. torna os dados que eles coletaram super ricos. Certo. Mas como isso realmente passa dessas entrevistas para uma personalidade de inteligência artificial real? Pense nas transcrições de entrevistas, como as memórias da IA, Nathan. É como dar à IA um curso intensivo em. Você conhece os pensamentos e sentimentos de alguém sobre todos os tipos de assuntos, mas não é apenas armazenar o texto. Você sabe que o artigo de pesquisa menciona que eles usam um sistema bastante complexo para representar esse conhecimento e está conectando ideias e experiências de uma maneira que espelha o pensamento humano. Então, não é apenas imitar o que alguém diz. É imitar como eles pensam. Exatamente. Isso é um nível totalmente diferente. Mas como eles sabem se esses clones de inteligência artificial são realmente precisos? Quero dizer, as pessoas reais voltam e conversam com seu gêmeo de inteligência artificial para ver se alguém percebe a diferença? Seria divertido, mas é um pouco mais Certo. científico do que isso. Eles usam testes como a pesquisa social geral, que abrange várias opiniões sociais e políticas, e o teste dos 5 grandes traços de Certo, personalidade. sim. Estou familiarizado com Sim, isso. que mede traços como abertura e extroversão. Então, eles aplicaram os mesmos testes tanto nas pessoas reais quanto nos seus equivalentes de inteligência artificial. Nossa, certo. O que Os aconteceu? resultados foram realmente impressionantes. A inteligência artificial conseguiu corresponder às respostas da pessoa real com 85% de precisão. 85%. 85%? Uau. Sim. Então, com base em uma entrevista de 2 horas, eles construíram uma inteligência artificial que poderia prever como alguém responderia a perguntas complexas sobre todos os tipos de coisas. 85%? Isso é bem mais alto do que eu esperava. É alto. Tipo, isso é um grande feito no mundo da inteligência É artificial. enorme. A maioria dos modelos de inteligência artificial tem dificuldade em alcançar esse nível de precisão ao prever o comportamento humano. E o que é fascinante é que o artigo destaca que esta abordagem baseada em entrevistas é significativamente mais precisa do que apenas usar dados demográficos básicos para criar personalidades de inteligência artificial. Espere, por que usar demografia é uma coisa ruim? Quer dizer, não é assim que muitas vezes categorizamos Bem, pessoas? confiar em coisas como idade, gênero ou etnia pode levar a preconceitos porque você está fazendo suposições sobre alguém com base em categorias amplas em vez de entender suas experiências e perspectivas individuais. Então, em vez de dizer que todas as pessoas desse grupo etário pensam assim, a inteligência artificial está aprendendo como essa pessoa específica pensa com base em suas próprias palavras e experiências. Isso faz muito mais sentido. Portanto, menos preconceito e mais precisão parecem ser uma vitória para o desenvolvimento da inteligência artificial em geral. Absolutamente. E isso é só o começo do que essa pesquisa pode revelar. Pense nas implicações para áreas como economia ou sociologia. Imagine rodar simulações com inteligência artificial que agem como pessoas reais em uma determinada situação. Pode mudar a forma como entendemos o comportamento É humano. muita informação para absorver, mas realmente capturou minha atenção no vídeo. Falaram do impacto potencial nos videogames e... Ah, sim, eles mencionaram os personagens dos games que poderiam ter personalidades reais.
baseados nessa tecnologia. Nada mais de árvores de diálogo robóticas. É isso que podemos esperar. Poderíamos estar à beira de jogos onde cada personagem parece tão cheio de nuances e complexo quanto uma pessoa real. Suas escolhas poderiam impactar genuinamente o desenvolvimento deles, levando a experiências de jogo completamente únicas. Ok, esse é o tipo de futuro que eu posso apoiar. Sim, mas antes de mergulharmos em todas as aplicações incríveis, certo? Acho que vale a pena passar um tempo entendendo como eles realmente testam essas personalidades de inteligência artificial. Esse índice de precisão de 85% é realmente impressionante. Tipo, o que exatamente eles perguntaram à inteligência artificial e como mediram suas respostas em relação às das pessoas Vamos reais? analisar isso, porque Certo. é crucial para entender o poder e as limitações dessa tecnologia. O artigo de pesquisa que você enviou realmente entra em muitos detalhes Certo. sobre o processo de testes deles. Mostre o Eles caminho. não se concentraram apenas em perguntas simples com respostas sim ou não. Queriam ver se a inteligência artificial conseguia captar as nuances do pensamento e da opinião humana. Então, Sim. por exemplo, uma A pesquisa pergunta. social geral pergunta sobre os gastos do governo com o meio ambiente, certo? Isso não é uma questão simples, não é? As pessoas têm sentimentos complexos sobre isso. Você pode ser a favor de proteger o meio ambiente, mas discordar de como o governo está gastando dinheiro, certo? Ou vice-versa. Exatamente. Então, como a IA lidou com esse tipo de pergunta complexa? Portanto, os pesquisadores compararam as respostas da inteligência artificial com aquelas dadas pelas pessoas reais, 2 semanas após suas entrevistas iniciais, e eles não estavam procurando por coincidências palavra por palavra. Em vez disso, eles focaram em saber se a inteligência artificial capturava o sentimento e raciocínio Então, subjacentes. não se trata de a IA dizer exatamente as mesmas palavras, mas de entender, tipo, o porquê por trás da opinião de alguém. Sim, exatamente. Isso é algo realmente sutil de Veja, capturar. é aí que essa cifra de 85% se torna tão impressionante. Não se trata apenas de um acordo superficial. Trata-se de entender os padrões mais profundos no pensamento de alguém. Certo, mas 85% significa que ainda há uma margem de erro de 15%, não é? Que tipo de coisas a IA errou? Essa é uma ótima pergunta, e o artigo de pesquisa realmente explora algumas das limitações. Está bem. E uma descoberta interessante é que a inteligência artificial tende a ser mais precisa ao prever respostas para perguntas sobre fatos ou experiências pessoais, mas enfrenta mais dificuldades com cenários hipotéticos ou carregados de emoção. É melhor um "qual é a sua comida favorita?" do que "o que faria se ganhasse na loteria?" É por aí. Parece que capturar a complexidade emocional da tomada de decisões humanas ainda é um desafio para a IA, mesmo com este modelo avançado. Sim, isso faz sentido. Nossas emoções nem sempre são racionais ou previsíveis. Até mesmo para nós mesmos, às vezes. Exatamente. Mas pensando nessas limitações, estou curioso. Quais são algumas áreas onde essa tecnologia poderia realmente se destacar mesmo com essa margem de erro de 15%? Bem, pense na pesquisa de mercado. Imagine as empresas usando essas personalidades de inteligência artificial para testar novos produtos ou campanhas de marketing. Sabe, obter feedback que seja incrivelmente próximo ao que as pessoas reais diriam. Certo? Isso poderia ser Sim. revolucionário para o desenvolvimento de produtos. Em vez de depender de grupos focais ou pesquisas, eles poderiam obter insights de centenas ou até milhares de personalidades de inteligência artificial que representam seu público-alvo. Exatamente. E por que a inteligência artificial é baseada nessas entrevistas detalhadas? Não se trata apenas de demografia. Trata-se de capturar os valores, crenças e motivações únicas que impulsionam as escolhas das pessoas. Isso me lembra de algo que mencionamos anteriormente. A ideia de executar simulações com inteligência artificial que se comportam como pessoas reais. O vídeo do YouTube mencionou economia e sociologia. Mas como seriam essas simulações na prática? Ok, vamos falar de economia. Imagine tentar prever como uma nova política fiscal afetaria diferentes níveis de renda. Tradicionalmente, você dependeria de modelos e análises estatísticas, mas esses frequentemente simplificam demais o comportamento humano. Porque as pessoas nem sempre agem de forma Certo. racional. Somos influenciados por emoções, pressões sociais, até mesmo por coisas das quais não estamos conscientemente cientes. Mas com essas personalidades de inteligência artificial, você poderia criar uma simulação muito mais próxima da realidade. Poderia ter centenas de agentes de inteligência artificial, cada um representando uma pessoa diferente com sua própria situação financeira, valores e objetivos, e então ver como eles respondem à nova política. Então, é como jogar The Sims, mas para a teoria econômica. De certa forma, sim, mas em vez de apenas observar a simulação, os pesquisadores poderiam realmente interagir com os agentes de inteligência artificial, fazendo perguntas sobre suas decisões e obtendo feedback em tempo real. Seria como ter um grupo de foco com centenas de pessoas, mas tudo impulsionado por inteligência artificial. Certo. Isso é bem louco. E você mencionou sociologia também, né? Sim.
Como essa tecnologia poderia mudar esse campo? Pense em estudar algo como a disseminação de desinformação. Certo. Tradicionalmente, sociólogos poderiam conduzir entrevistas ou analisar dados das redes sociais, mas com essas personalidades de inteligência artificial, você poderia criar uma simulação de uma rede social. Popula isso com agentes de inteligência artificial que representem diferentes demografias e pontos de vista, e então introduza uma peça de desinformação no E sistema. você poderia ver como isso se espalha, quem é mais suscetível a isso. Exatamente. Quais fatores influenciam as crenças das pessoas? Exatamente. E você poderia até testar diferentes intervenções, como iniciativas de checagem de fatos ou campanhas educativas, para ver como elas impactam a disseminação de desinformação. Então, é como um laboratório virtual para entender o comportamento humano, permitindo que sociólogos testem teorias e observem fenômenos de uma forma que simplesmente não é possível no mundo real. Essa é uma ótima maneira de colocar. E não se trata apenas de entender fenômenos existentes. Trata-se também de explorar as consequências potenciais de novas tecnologias ou tendências sociais. Você está dizendo, Eva, que poderíamos usar essa tecnologia para ter uma ideia do futuro. Sim, potencialmente, é um pensamento poderoso. Mas também estou me perguntando se há um risco de que essas simulações se tornem realistas demais, a ponto de as pessoas começarem a confundir a inteligência artificial com os humanos reais. É uma preocupação válida e que o artigo de pesquisa realmente aborda. Eles enfatizam a importância da transparência, deixando muito claro para os usuários que esses agentes de inteligência artificial, embora sofisticados, não são seres sencientes. Então, nada de se apaixonar pelo estilo da sua simulação de inteligência artificial. É sobre apreciar o poder dessa tecnologia, enquanto reconhece suas limitações, entende? É tudo muito novo. Mas é E falando isso. de limitações, já falamos muito sobre os potenciais benefícios, mas também estou curioso sobre os pontos negativos. Certo. Existem riscos associados a essa tecnologia dos quais deveríamos estar cientes? Bem, um risco potencial é o uso indevido dessa tecnologia. Imagine alguém criando personalidades de inteligência artificial baseadas em pessoas reais sem o consentimento delas. Ou usando esses clones de IA para fins maliciosos, como espalhar propaganda ou criar deepfakes. É um pensamento assustador. Parece que precisamos de algumas diretrizes éticas e regulamentos em torno dessa tecnologia. Sim, antes que saia do controle. Absolutamente. Precisamos pensar cuidadosamente sobre o consentimento de privacidade dos dados e o potencial de uso indevido. Sim, é um lembrete de que mesmo a tecnologia mais inovadora pode ter consequências inesperadas. É verdade. Mas, falando de algo mais leve, já falamos bastante sobre as coisas sérias. Podemos voltar às possibilidades dos videojogos por um momento. Vamos lá. Eu ainda estou fascinado pela ideia de NPCs com personalidades reais, sem mais doadores de missões previsíveis e diálogos genéricos que mudariam completamente a forma como vivenciamos os videogames. Mudaria mesmo. Mas quão realistas poderiam ser essas personalidades de inteligência artificial? Bem, com base na pesquisa que o Bruno Ascioli enviou, a chave parece ser a profundidade e riqueza dos dados iniciais. Então, certo. em vez de apenas programar respostas predeterminadas, os desenvolvedores de jogos poderiam conduzir entrevistas aprofundadas com atores ou escritores para criar algo como uma biblioteca de memórias e experiências para cada personagem. Então, eles estariam utilizando a criatividade e o nuance dos contadores de histórias humanos. Sim, para construir a base para essas personalidades de IA. Exatamente. Isso é fascinante. Mas eu me pergunto, se a IA está constantemente aprendendo e evoluindo, isso não tornaria o desenvolvimento de jogos incrivelmente complexo? Definitivamente, isso apresentaria novos desafios, mas também abre possibilidades empolgantes. Imagine jogos onde a história não é fixa, mas surge organicamente das interações entre os jogadores e os personagens de inteligência artificial. Então, nada de narrativas lineares. É tudo sobre a agência do jogador e resultados imprevisíveis. Isso soa incrível, mas também incrivelmente difícil de realizar. Definitivamente. Seria necessário um novo tipo de design de jogo. Um que abrace o caos e a complexidade da interação humana. Mas imagine o potencial. Poderíamos ter jogos verdadeiramente únicos e imprevisíveis, onde cada jogada é uma história diferente. Chega a dar arrepio só de pensar, antes de nos deixarmos levar demais pelas nossas fantasias de videogame. Acho que vale a pena trazer as coisas de volta à realidade por um momento. Sim, já falamos sobre a ciência, o potencial, as limitações, até as considerações éticas. Falamos, mas o que tudo isso realmente significa para a pessoa comum? Como essa tecnologia impactará nossas vidas diárias nos anos que virão? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é uma que vamos explorar na parte final do nosso mergulho profundo. Então, Sim. segure-se porque estamos prestes a entrar no futuro. Certo. Então, já falamos sobre a ciência por trás desses clones de personalidade de inteligência artificial. Exploramos os potenciais benefícios e as limitações e até nos aprofundamos um pouco nas considerações éticas, não é? Mas vamos direto ao ponto, sabe? Como essa tecnologia vai realmente impactar nossas vidas diárias? Bem,
Pense nas maneiras que já interagimos com Certo. IA, sabe? Aqueles assistentes de voz, às vezes frustrantes, ou Certo. chatbots em sites que tentam nos ajudar a navegar. Esses são frequentemente bem básicos. Mas imagine um mundo onde a inteligência artificial com que você interage pareça tão detalhada e complexa quanto uma pessoa real, adaptada às suas necessidades e preferências. Então, ao invés de receber uma resposta genérica, a IA poderia realmente entender meu tom, meu humor, até meu senso de humor. Exatamente. Poderia antecipar suas necessidades, oferecer recomendações personalizadas e até aprender com suas interações para se tornar mais útil ao longo do tempo. Uau! Seria como ter um assistente digital que realmente te Tudo bem, entende. isso parece bem legal. Mas o que dizer além dessas interações pessoais? Sim, o vídeo do YouTube mencionou o atendimento ao cliente como uma aplicação potencial. Como isso funcionaria? Imagina ligar para o seu banco ou provedor de internet. Ao invés de passar por uma série de menus e vozes robóticas, você é conectado a um agente de IA que pode entender o seu problema, simpatizar Certo. com a sua frustração e realmente ajudar a resolver tudo. Sem gritar mais com o pessoal do telemarketing ao meu telefone. Estou gostando cada vez mais deste futuro. Mas e no local de trabalho? Será que essa tecnologia pode mudar a maneira como trabalhamos? Talvez até substituir alguns empregos. Com certeza, isso vai transformar o local de trabalho, mas é mais útil pensar nisso como uma colaboração em vez de AI versus humanos. A inteligência artificial é excelente em lidar com tarefas repetitivas, analisar dados e até gerar conteúdo criativo. Então, a inteligência artificial lida com o trabalho básico, liberando os humanos para se concentrarem em habilidades que são exclusivamente humanas, como pensamento crítico, resolução de problemas e inteligência emocional. Não se trata de substituir empregos. Trata-se de aumentar as capacidades Tudo humanas e criar ambientes de trabalho mais eficientes e gratificantes. Eu entendo, mas não é tudo sobre trabalho, certo? O vídeo também mencionou o impacto potencial na educação. Como os clones de personalidade de inteligência artificial poderiam mudar a forma como aprendemos? Imagine ter acesso a tutores de IA personalizados que podem se adaptar ao seu estilo de aprendizado, identificar bom. suas forças e fraquezas e fornecer instruções e feedback sob medida. Isso poderia revolucionar nossa abordagem da educação, tornando-a mais acessível e envolvente para todos. Ou nada mais de salas de aula do tipo tamanho único. A ideia seria personalizar a experiência de aprendizagem para atender às necessidades individuais de cada aluno. Exatamente. E pense nas possibilidades de um ambiente de aprendizagem virtual. Imagine interagir com simulações de inteligência artificial de figuras históricas ou especialistas em diferentes áreas. Você poderia ter uma conversa com Albert Einstein sobre física ou perguntar a Jane Austen sobre seu processo de escrita. Isso traria a história e o conhecimento à vida de uma maneira completamente nova. Certo? Agora estamos falando. Mas não é só diversão, não é? Exato. Também precisamos pensar nos impactos sociais potenciais dessa tecnologia. Com certeza, a adoção generalizada de clones de personalidade de inteligência artificial levantará, sem dúvida, questões sobre a segurança da privacidade e até mesmo a natureza da identidade. Precisamos ter conversas cuidadosas sobre as implicações éticas dessa tecnologia e estabelecer diretrizes claras para seu desenvolvimento e uso. Parece que estamos à beira de uma grande mudança social. Sim, realmente parece. E é crucial que as abordemos com empolgação e cautela. Exatamente. É uma tecnologia poderosa, com o potencial de transformar nossas vidas de inúmeras maneiras. Sim. Mas precisamos estar atentos aos riscos e garantir que seja usada para o bem. Bem dito. E nesse sentido, acho que chegamos ao fim do podcast do Templo de hoje, no mundo dos clones de personalidade de IA, né, Eva? Tem sido uma jornada fascinante e espero que nossos ouvintes tenham adquirido uma compreensão mais profunda dessa tecnologia incrível e de seu potencial impacto em nosso mundo, Nathan. Começamos esta investigação aprofundada com suas perguntas e uma pilha de fontes. E esperamos ter desvendado os principais pontos. Esclarecemos as complexidades e demos muito para você refletir. À medida que essa tecnologia evoluir, a gente deve se informar, participar de conversas profundas e moldar o futuro da IA num formato que beneficie toda a humanidade. Curte, compartilha e entra no site www.templo.pro.